É isso aí, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, nós estamos aqui no canal do Projeto Culto nas Praças para mais uma vez trazer um conteúdo edificante, tá bom? Dessa feita, como você já viu, o tema do vídeo, nós iremos falar sobre a vacina da Covid em 4 tópicos, tá bom? O primeiro tópico, nós iremos falar sobre os testes, processos, o caminho, o desenvolvimento para se criar uma vacina. No segundo tópico, nós iremos falar o tempo para produzir, o tempo que os cientistas levaram para produzir as principais vacinas que existem hoje no mundo contra doenças desastrosas e catastróficas. O terceiro tópico, nós iremos falar sobre a eficácia dessas vacinas que surgiram contra o novo coronavírus, que dele deriva a doença que conhecemos como Covid-19. E por último, nós iremos falar das consequências que essas vacinas têm trazido para algumas pessoas que a tomam. Gente, o coronavírus, nós sabemos que há algum tempo tem feito parte da nossa vida. À guisa de introdução, nós iremos falar aonde surgiu, qual a origem do coronavírus. O coronavírus surgiu lá na China, na grande metrópole de Wuhan. Wuhan é a 7ª maior cidade da China e a 42ª maior cidade do planeta. É uma cidade com 11 milhões de habitantes. Teve poucos infectados e de lá para cá, essa doença, esse vírus, juntamente com a doença que provém desse vírus, se alastrou pelo mundo. Isso aconteceu, a descoberta dessa doença, a primeira vez que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou o mundo sobre a existência do novo coronavírus, foi no dia 31 de dezembro de 2019. Já tem quase 1 ano e 1 mês que nós estamos vivendo nessa pandemia. Começou com uma epidemia lá na China e hoje já é uma pandemia. A nível nacional, eu vou dar algumas informações sobre o coronavírus aqui. A nível nacional, até hoje no Brasil foram confirmados, casos confirmados do coronavírus, foram 8.300.000 pessoas que foram diagnosticadas com o coronavírus, com esse vírus e com a doença, o Covid-19. Foram 8.300.000 pessoas diagnosticadas ou confirmadas que testaram positivo para essa doença. Desses 8.300.000 pessoas, houveram 213 mortes. Até agora foram 213 mortes, segundo o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde aqui do nosso país. E já foram 7.500.000 pessoas curadas. Gente, o que pouco se sabe é que foram 8.300.000 de pessoas infectadas e já são 7.500.000 pessoas curadas. A gente vê muita mídia sensacionalista espalhando medo, espalhando terror, espalhando a paranoia, esquecendo de falar da questão positiva também dentro dessa pandemia. Enquanto foram infectados 8 milhões de pessoas, 7 milhões e meio foram curados, graças ao nosso bom Deus. Surgiu, como eu já disse, surgiu na China, lá na metrópole de Wuhan, esse vírus se alastrou pelo mundo. Hoje o Brasil é o 2º país em número de casos e em número de mortes também. Gente, vamos falar dos processos. Surgiu a vacina para o coronavírus e eu quero falar sobre esses 4 tópicos que eu falei no início. Primeiro vamos falar sobre o primeiro tópico aqui. Já dei uma introdução para vocês, vamos falar sobre o primeiro tópico, que são testes, os processos, o caminho
que uma vacina tem que passar para ser aprovada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e assim ser produzida e aplicada nos pacientes. O primeiro passo, a primeira fase para uma vacina ser aprovada, ela tem que passar pela fase exploratória, ou a fase laboratorial. Que fase é essa, Moisés? Fase inicial, ainda restrita aos laboratórios, momento em que são avaliados dezenas e até centenas de moléculas para se definir a melhor composição para fabricar e produzir essa vacina. Essa primeira fase é a fase laboratorial, a fase exploratória, onde está sendo explorada ou avaliada centenas de moléculas para ver quais serão a correta para que possa ser criado esse antígeno ou esse antídoto para o coronavírus. Essa é a primeira fase para uma vacina ser aprovada pela OMS. A segunda fase é a pré-clínica. Na fase pré-clínica ou fase não clínica é onde essa vacina é testada em animais, em camundongos. Vou ler aqui para vocês. Milhares de componentes, após a definição de milhares de componentes para a vacina, que é a primeira fase, a fase exploratória, para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experiências da primeira fase. Estamos na segunda fase agora, para que uma vacina seja aprovada. A terceira fase é a fase clínica. Essa fase clínica, gente, aqui é onde a vacina começa agora a ser testada em seres humanos. Na fase clínica, tem 3 outras etapas. Tem a primeira, a segunda e a terceira etapa dentro da fase clínica. A primeira etapa da fase clínica, a vacina é testada em poucos voluntários, de 20 a 80 voluntários. Essa é a primeira fase, a primeira etapa das 3 que a fase clínica exige para que uma vacina seja aprovada. A segunda etapa da fase clínica, a segunda etapa é onde essa vacina é testada em centenas de pessoas. Eu repito, essa vacina é testada em centenas de pessoas. Essa é a segunda fase da fase clínica. Essa vacina é testada em mais de 100 pessoas, para que realmente a OMS possa ver que essa vacina é eficaz. E a terceira etapa da fase clínica, ela é testada em milhares de pessoas. É a terceira etapa da fase clínica de uma vacina. Vamos lá, para que a gente consiga passar para você outras informações. A quarta etapa é aonde essa vacina agora é liberada pela OMS e ela começa a ser produzida. Meu povo, eu quero aqui expressar a minha indignação. Vamos para o segundo tópico desse vídeo, que é o tempo para produzir as principais vacinas do mundo. Eu já falei no primeiro tópico sobre quais processos passam a vacina até chegar em nossos bracinhos. A fase exploratória, a fase não clínica, a fase clínica e, por último, a produção e o aval da OMS. Vamos passar agora para o tempo que as principais vacinas no mundo levou para serem produzidas. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Eu vou ler para você. Quanto tempo a humanidade demorou para aprovar suas principais vacinas? Período desde a identificação do agente causador do vírus que produz essas vacinas, até a doença ou até a validação de uma vacina pela FDA. FDA é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Eu irei falar do tempo que as principais vacinas para as principais doenças do mundo demorou para serem fabricadas
no Brasil. Vamos lá. Primeiro, quanto tempo demorou para que a vacina da tuberculose fosse feita? A tuberculose que tanto matou no século XVIII, século XIX. A vacina para a tuberculose, gente, demorou 45 anos para ser descoberta. Para ser descoberto um antídoto, um antígeno para a vacina da tuberculose, uma doença terrível, que matou mais do que o coronavírus e continua a matar. A vacina para meningite, por exemplo, demorou 92 anos para ser descoberta. Estou dando alguns números para vocês aqui. A dengue, por exemplo, a dengue. Até hoje não se descobriu uma vacina para a dengue. A dengue surgiu em 1907. E até o presente momento, melhor dizendo, só foi descoberta uma vacina para a dengue em 2019, 112 anos depois. Eu disse que não havia sido descoberta, mas descobriram. 112 anos depois foram descobrir uma vacina para a dengue. A dengue mata muito aqui no Brasil. O Aedes aegypti, que transmite mais outras duas doenças, que é a chikungunya e a zika. Vamos lá. A hepatite B. Para se descobrir a vacina para a hepatite B, demorou 16 anos. Vou aqui dar uma outra estatística sobre uma doença muito maligna que está no mundo. Para se descobrir a vacina para o ebola, que mata muito na África, mata muita gente na África. Os cientistas levaram 43 anos para descobrir uma vacina para o ebola. O ebola surgiu em 1976, só foram descobrir uma vacina em novembro de 2019. Foi aonde a UE, a União Europeia, aprovou a primeira vacina contra o ebola, 43 anos depois. Gente, a AIDS, que já tem 46 anos de existência, desde 1983, não se descobriu uma vacina para a AIDS. Aí você vem me dizer que em 10 meses, descobriram a vacina para uma doença que já matou milhares de pessoas no mundo, que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo, que já matou 213 mil pessoas aqui no Brasil, que já infectou 8 milhões de pessoas no Brasil, graças a Deus que os 7 milhões foram curadas. Em 10 meses se descobriu a vacina para o vírus Covid, o novo vírus, o novo coronavírus. Em 10 meses. Não tem como dizer que essa vacina ela tem uma vida útil de prevenção de 1 ano, se ela foi feita em 10 meses. Como eles podem dizer que a vacina pode me defender, me proteger? Em um ano de prevenção, 1 ano de prevenção, sendo que ela foi feita em 10 meses. Não existe. Não existe. No próximo vídeo eu vou falar sobre a eficácia dessas vacinas e sobre as consequências que essas vacinas têm trazido para a população. Eu não estou colocando medo em você, eu não estou aqui para trazer paranoia, mas para que a gente pense nos processos que uma vacina tem que passar e também no tempo que as vacinas mais importantes do mundo demorou para serem feitas. Doenças que mais matam do que o coronavírus, como a AIDS, até hoje, que assola a África, que assola o mundo, não foi descoberta a vacina para a AIDS. Eu creio que tem mais um interesse político nisso aí, tá bom? Compartilhe, comente esse vídeo, curta e que Deus te abençoe.